Tem uma pequena coleira preta sobre a minha mesa. Ela ainda cheira a lavanda. Eu a comprei por curiosidade. Instalei o rastreador GPS nela porque achei que meu gato simplesmente fugia para caçar pássaros, rolar na grama de alguém ou simplesmente fazer nada, como os gatos parecem tão bem fazer. Atlas era um gato preto, gordo, de olhos amarelos como âmbar derretido. Dormia 14 horas por dia. Comia devagar, com uma elegância de quem não tem pressa para nada. Era, aparentemente, o ser mais preguiçoso deste quarteirão. Mas todas as noites, Atlas voltava exausto, com as patas sujas de terra úmida, e com aquele cheiro, sempre aquele cheiro, lavanda, antisséptico, e algo que eu não conseguia nomear, algo parecido com solidão humana. Foram 3 semanas rastreando os passos de um gato antes de entender que, na verdade, era ele quem estava me guiando. Na primeira noite com o rastreador ativo, o mapa no meu celular mostrou algo que não fazia sentido. Atlas não foi para o parque, não foi para o terreno baldio na esquina. Ele caminhou 2 quarteirões para o norte, virou à esquerda numa rua que eu mal conhecia e parou. Por 40 minutos, ele simplesmente parou. No dia seguinte, fui até o endereço. Era um edifício velho, paredes descascadas, uma janela do segundo andar com as cortinas permanentemente fechadas. O porteiro me disse, quase sem querer, que o senhor do apartamento 204 não abria aquelas cortinas há meses, desde que a esposa morreu. Naquela janela havia uma fresta, pequeno o suficiente para um gato gordo, quase não passar. Subi. Bati na porta. O senhor Antônio me abriu com os olhos vermelhos e a barba de semanas. Atrás dele, Atlas estava deitado sobre uma cadeira desgastada, ronronando com a intensidade de um motor antigo que ainda recusa parar. O senhor Antônio me olhou e disse apenas: "Ele vem toda noite. Fica aqui enquanto eu janto. Nunca me deixa comer sozinho de verdade." Não encontrei palavras. Atlas encontrou. Mas aquela foi apenas a primeira parada na agenda invisível do meu gato. 3 dias depois, o rastreador apontou para um prédio na rua de baixo, onde morava Ana, uma estudante de 22 anos que eu cruzava às vezes no mercado. Naquela noite, Atlas ficou parado na frente da porta do apartamento dela por quase 1 hora, miando. Não o miado de fome, não o miado de briga. Era um som diferente, insistente, quase mecânico na sua repetição. A vizinha chamou o zelador. O zelador chamou o bombeiro. Havia um vazamento de gás no fogão. Ana estava dormindo. Ela não acordou por conta própria. Nenhum detector de fumaça havia pitado. Nenhum alarme soou. Só o miado de Atlas. Ela está viva até hoje. Comecei a seguir o mapa com outros olhos. Não mais como alguém rastreando um animal. Como alguém lendo um mapa de dor que eu nunca soube que existia. A casa amarela com a calçada quebrada. Uma mãe que chorava toda a madrugada sem que os filhos adultos soubessem. Atlas dormia no peitoril dela às quartas-feiras. O apartamento do rapaz de muletas no último andar. Ele havia parado de sair após o acidente. Atlas subia a escada devagar, miava uma única vez e esperava que ele abrisse a porta. Ele sempre abria. A lavanderia da rua paralela, onde uma senhora de cabelos brancos dobrava roupas até às 10 da noite, com o rádio no mais alto possível, porque o silêncio doía mais que o cansaço. Atlas dormia entre as cestas enquanto ela trabalhava. 10 endereços, 10 histórias que eu nunca teria descoberto. 10 vidas que o bairro carregava em silêncio, como pedras no fundo d'água, invisíveis de cima. E um gato gordo, de olhos amarelos, que sabia exatamente onde cada pedra repousava. Na última noite que decidi seguir Atlas pessoalmente, ele me levou para uma rua que eu nunca havia pisado. Uma casa pequena, jardim com jasmins, luz acesa na varanda. Lá estava ele,
sentado no colo de uma senhora de cabelos completamente brancos que usava um anel de casamento no dedo e segurava uma fotografia contra o peito com a outra mão. Ela não falava. Atlas não ronronava. Os dois simplesmente estavam ali, imóveis, como dois seres que encontraram no silêncio do outro uma língua comum que as palavras nunca conseguiram traduzir. A filha da senhora, que havia saído para buscar um remédio, me contou quando voltou. Minha mãe perdeu meu pai há 3 semanas. Esse gato apareceu no dia do velório. Desde então, vem todos os dias. Ela diz que ele tem o peso do meu pai no colo. Sentei na calçada. Ali mesmo, na rua estranha com cheiro de jasmim no ar. E chorei. Não de tristeza, não de alegria. Chorei daquela coisa que não tem nome. O alívio de perceber que o mundo é mais tecido de cuidado do que a gente imagina quando está perdido dentro de si mesmo. Atlas me olhou por um momento, com aqueles olhos amarelos que guardam segredos que nenhum humano ainda aprendeu a fazer as perguntas certas para descobrir. E voltou a olhar para a senhora. Ele ainda tinha trabalho a fazer. Existe uma teoria antiga que atravessa culturas e séculos de que os gatos enxergam o que os olhos humanos aprenderam a ignorar. Não fantasmas, não mistérios sobrenaturais. Eles enxergam as feridas, aquelas feridas que a gente aprende a esconder tão bem que até nós mesmos paramos de sentir a dor. A solidão que vira rotina, o luto que vira silêncio, o medo que vira hábito de não sair de casa. Atlas não era um gato fujão, ele era um cartógrafo do sofrimento invisível. E, ao mesmo tempo, sem nenhum treinamento, sem nenhuma recompensa, sem nenhum aplauso, ele era a ponte. Não sei o que ele enxerga quando me olha, mas sei o que ele me ensinou, que a bondade não precisa de holofote, que a presença, silenciosa e constante, pode ser a coisa mais poderosa que existe neste mundo, e que às vezes o ser que mais nos cuida é aquele que nunca nos disse uma única palavra. Atlas ainda dorme 14 horas por dia, ainda come devagar, ainda chega em casa exausto, com cheiro de lavanda e antisséptico. E eu nunca mais perguntei para onde ele vai, porque agora eu sei. Ele vai para onde precisa ser. Nenhum encontro entre um humano e um gato é coincidência. É um pacto de alma, um novo começo que poucos conseguem decifrar. No Gatos que Guiam, nós celebramos essa conexão invisível. Se você enxerga neles verdadeiros companheiros de jornada, clique no botão de inscrição agora. Aqui, somos uma família que escolheu o silêncio atento em vez da pressa do mundo. Quer ir além? Quer dar o próximo passo nessa jornada de cuidado e conexão? Confira o link que deixei no primeiro comentário fixado. É o acesso para a nossa área exclusiva de amantes de gatos, onde o bem-estar do seu pequeno mestre é a nossa prioridade. Se este vídeo trouxe um pouco de luz ao seu dia, deixe seu like. Nos vemos no próximo capítulo. Gatos que Guiam, transformando vidas, um ronronar por vez.